Então, a partir de agora, estaremos realizando a nossa pregação. E o tema da nossa mensagem é a linguagem de Deus. O tema da mensagem é a linguagem de Deus. E os irmãos, se você puder e desejar, você pode acompanhar a leitura que eu vou fazer aí em João, Evangelho segundo João, capítulo 8, no versículo 43. João, capítulo 8, verso 43, que diz: Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Jesus fala para os fariseus, escribas, os religiosos, que eram oposição ao seu ministério. Primeiramente, Jesus pergunta: por que vocês não podem entender a minha linguagem? E Jesus responde no versículo 43 a sua própria pergunta: por não poderdes ouvir a minha palavra. Quando eu falo linguagem de Deus, linguagem é a expressão dos pensamentos. Linguagem é você expressar suas ideias, seus sentimentos, seus pensamentos. Toda a expressão de ideias, de sentimentos, pensamentos, se configuram como linguagem. Então a linguagem não se resume apenas à linguagem da fala, mas há outros tipos de linguagem nas quais nós conhecemos as ideias e os sentimentos de uma pessoa. Do ponto de vista teológico, bíblico teológico, a linguagem de Deus, Deus aqui vamos nomeá-lo como o Pai, né? Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas a linguagem do Deus Pai é Jesus. Jesus, do ponto de vista teológico, bíblico-teológico, Jesus, ele é a linguagem de Deus. Porque Jesus é a palavra de Deus. Lá em João capítulo 1, diz que no princípio ele era o Verbo. No princípio Jesus era a palavra. Então, Jesus é a linguagem do Pai. O Espírito Santo também é a linguagem do Pai. Porque o Espírito Santo, ele fala as profundidades de Deus. Ele revela o que está no pensamento. Então, em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus é a linguagem de Deus. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, também fala sobre o Espírito Santo como linguagem de Deus. O Espírito Santo, 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 11. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, lá em Hebreus capítulo 1 diz que nos últimos dias Deus nos fala pelo Filho. Então, Jesus é a linguagem do Pai e o Espírito Santo também é a linguagem do Pai. Lá em João capítulo 8, nós vemos claramente que Jesus estava falando em nome do Pai. João 8, no versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Então Jesus estava falando da parte do Pai para aqueles homens. E aqueles homens não estavam entendendo a linguagem de Jesus, porque eles não eram de Deus. Voltando para o versículo 43, diz: Por que não entendeis a minha linguagem?
Por que vocês não compreendem o que eu estou falando? Aí Jesus responde, porque por não poderdes ouvir a minha palavra. Versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então, irmãos, a Bíblia mostra que existe duas respostas pelas quais a gente não compreende a linguagem de Deus. Nesse texto aqui, além de Jesus ser a linguagem de Deus, o Espírito Santo ser a linguagem de Deus, a linguagem de Deus também é a sua forma com que ele se expressa à sua criatura. Deus fala conosco. Deus manifesta os seus sinais a nós. Há uma relação entre nós e nosso Deus. E nesse caso aqui, o texto nos mostra, Jesus nos mostra que uma das razões pelas quais as pessoas têm dificuldade de entender a linguagem de Deus é por causa delas não serem do Senhor. Aqueles homens foram acusados por Jesus deles serem filhos do diabo. A Bíblia mostra que Satanás, ele consegue neutralizar qualquer entendimento que uma pessoa deseja ter sobre Deus, se essa pessoa estiver a seu serviço. Então, uma das razões pelas quais as pessoas não compreendem a linguagem de Deus, a comunicação de Deus com ela, é porque elas estão sob o domínio do maligno dos seus servos, seus demônios. Então, a pessoa debaixo do domínio do maligno, servindo direto ou indiretamente o maligno, elas não vão compreender a linguagem de Jesus, a fala de Jesus, a expressão de Jesus para elas. Porque o próprio maligno e os demônios vão cegar o entendimento. Jesus diz, olha, vocês não me ouvem porque vocês não podem me ouvir. E vocês não podem me ouvir porque vocês estão debaixo do domínio do maligno. Vocês não podem me ouvir, né? A outra razão pela qual as pessoas não compreendem a linguagem de Deus é a sua indisposição pela verdade. A primeira razão pela qual a pessoa não entende a linguagem de Deus é se elas estiverem sob o domínio do maligno. A segunda razão, se essa pessoa não amar a verdade. Se você que me ouve, que me assiste, se você não tiver no seu coração uma disposição de conhecer a verdade da vida, você não vai ouvir a voz de Deus. Porque só quem ouve a Deus, só quem entende a linguagem de Deus é quem ama a verdade. Jesus disse lá em João 18, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E a terceira razão pela qual as pessoas não entendem a linguagem de Deus é por falta de experiência. Existem pessoas que amam ao Senhor, que servem ao Senhor, que têm o Espírito Santo, mas elas não entendem Deus. Elas não compreendem essa comunicação. E é este ponto que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre esse terceiro ponto que leva as pessoas a terem dificuldade de entender a linguagem de Jesus. A primeira razão é pessoas que estão debaixo de um domínio maligno. A segunda razão, pessoas que não têm um compromisso com a verdade. Ela não abre o coração. Elas são passionais nos seus conceitos. Elas não estão abertas. Porque quem ama a verdade serve ao Senhor. E a terceira razão, pessoas que não têm maturidade, não sabem essa linguagem. O objetivo desta mensagem é ajudar quem precisa a melhorar o seu entendimento da linguagem de Jesus. Ok? Então vamos lá. Uma das maiores barreiras nos relacionamentos é a linguagem. Vocês concordam comigo?
Uma das maiores barreiras nos relacionamentos é a linguagem. A linguagem, a comunicação, ela é uma das principais causas dos problemas humanos. É a comunicação, a linguagem. A linguagem, tem o poder de aproximar, bem como afastar pessoas. Você já teve a experiência de conversar com alguém estrangeiro? Você já tem a experiência de morar em outro país? Pessoas que já tiveram essa experiência, eu infelizmente ainda não tive, mas pessoas que tiveram essa experiência, quando elas chegam em um país estrangeiro, de uma língua que não seja portuguesa, que um país de outro idioma que não seja a língua portuguesa, o primeiro obstáculo que elas vão enfrentar naquela nação é a língua. A língua é a primeira barreira existente entre pessoas. E se a gente não se esforçar para entender a linguagem que estamos tendo com aquela pessoa, vai nos afastar, haverá interpretações erradas e muito mais. É muito comum a gente ver no nosso Brasil, uma pessoa que está morando aqui de outro país, às vezes elas fazerem mau uso de uma palavra em português, porque elas não têm um domínio total da nossa língua, elas estão aprendendo. Então, às vezes é normal alguém, um americano, seja qual for outra língua, um indiano, ele usar uma palavra e aquela palavra não ser a palavra apropriada para aquele momento, né? Então, quando nós somos nativos de um lugar, a linguagem ela fica fácil. Por quê? Porque nós passamos um longo tempo desenvolvendo a linguagem. Você já percebeu que quando a gente é criança, a gente nasce, a gente começa a desenvolver nossa linguagem e a gente fala errado, a gente troca o R pelo L e tudo mais. Por quê? Porque nós estamos engateando na linguagem. Na vida com Deus também, nós engateamos na linguagem. Só que nós não podemos permanecer para sempre engateando na mensagem. Você é daquela pessoa que até hoje não entende quando Deus fala com você? Você é daquela pessoa que depois de tantos anos, você ainda continua se engateando na mensagem de Deus? Você é aquela pessoa que sempre está precisando de alguém interpretar a linguagem de Deus para você? Nessa tarde, o meu desejo é ajudar você a crescer na linguagem. Quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino. Então, quando a gente se desenvolve na vida cristã, a gente aprende a agir com maturidade, mas a gente aprende a falar e a entender a Deus com maturidade. Entre nós e nosso Deus também existe uma linguagem, mas muitos não a compreendem e nem sabem como descobri-la. Você já descobriu qual a linguagem que Deus estabeleceu com você? Você já descobriu? Você sabe como Deus fala com você? Hoje iremos aprender como conhecer a linguagem que Deus estabeleceu entre nós e Ele. Queridos, eu aprendi isso nos primeiros anos da minha fé. Quando eu me converti, eu tinha um profundo desejo de ter uma relação real com Cristo. Eu não queria ter uma vida religiosa, mas eu queria ter uma ligação direta com o Senhor. E aquilo me angustiava porque eu não entendia quando Deus falava comigo. Raramente eu entendia Deus falando comigo. E ali eu comecei a prestar atenção. Eu comecei a buscar em Deus
para que ele me mostrasse como ele falava comigo. Então, para você aprender qual é a linguagem de Deus, primeiro ponto hoje. Deus tem uma maneira de falar com cada um de nós que nos assiste. Repita aí, diga: Deus tem uma maneira de falar comigo. Por isso que precisamos sermos cuidadosos para não ficar achando que só porque Deus não fala comigo de uma maneira, não significa que ele não fale. Aí é uma questão do que eu falei no vídeo anterior. Por exemplo, existem pessoas que Deus vai estabelecer uma linguagem por sonho. Deus vai falar com uma pessoa por sonho. Aí vem aquela pessoa que não tem essa experiência. Ela vai dizer o seguinte: não, Deus não fala por sonho. Ela vai dizer que Deus não fala por sonho e ela vai mensurar essa afirmativa porque Deus não fala por sonho por ela, com ela. Mas Deus com outro fala. Por isso que nós não podemos ficar também querendo padronizar a maneira com que Deus fala com as pessoas. A maneira com que Deus fala comigo não significa que será a mesma maneira que Deus vai falar com cada um de vocês. O importante é, ao invés da gente querer padronizar uma maneira que Deus fale, a gente precisa descobrir a maneira com que Deus já determinou falar com você. Deus, ele já determinou a maneira com que se comunica com você e comigo. Então Deus tem uma linguagem conosco. Nesta busca para entender a linguagem de Deus comigo, o Senhor me falou muito lá em Atos 26:14. Um dia, lá em Salvador, eu estava mais uma vez orando e lutando com Deus. Eu disse: Deus, eu quero entender quando o Senhor fala comigo. Eu quero ter um relacionamento real contigo, Senhor. E quando eu estava ali orando, Deus me deu uma palavra que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, no versículo 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. O apóstolo Paulo, irmãos, ele desenvolveu na sua vida a habilidade em falar mais de um idioma. Paulo falava o hebraico, Paulo falava o aramaico, Paulo falava o grego. E provavelmente Paulo até desenvolvia o latim, ou um pouco do latim, pela influência do Império Romano lá no Oriente Médio. Mas quando Deus aparece para Saulo de Tarso, o escritor de Atos é muito detalhista quando diz o seguinte: e em língua hebraica. Foi essa palavra que fez todo sentido. Paulo está dizendo: olha, quando Deus apareceu para mim, ele falou comigo. E ele falou comigo em língua hebraica. Este detalhe nos mostra, e foi isso que Deus falou comigo, o Deus que falou com Paulo na sua língua nativa, na sua língua que ele valorizava, na língua que Paulo compreendia melhor, é o Deus que vai falar conosco na nossa língua. E quando eu estou falando língua, não é o português. Idioma. Deus vai falar na sua língua, ele vai falar naquela área que você tem melhor facilidade de entendimento. Vocês estão compreendendo? Deus fala a nossa linguagem. Ok? Continuando,
Primeiro, Deus fala a nossa linguagem. Segundo ponto aqui que eu quero falar para ajudar vocês a melhorarem a sua comunicação com o Senhor. Porque a gente falar para Deus é fácil. A gente fala com as palavras, a gente fala com as lágrimas, a gente fala com as atitudes, a gente fala com as escolhas. A gente sempre está falando para Deus. Deus nos entende. O problema é a gente entender Deus. Entendeu? E o segundo ponto aqui que eu quero destacar é que há dificuldades em entender a linguagem. Isso é ponto, há dificuldade. Então, você que serve a Deus, você precisa entender que na sua relação com Jesus, teremos dificuldades em entender a linguagem de Deus. Nunca será fácil entender a linguagem de Deus. Nunca será. Sabe por quê? Porque Deus, o Senhor, ele habita numa dimensão superior. Numa dimensão que a gente nem sabe a profundidade da grandeza. É semelhante você querer conversar com uma formiga. Você sabe a linguagem da formiga? Você sabe falar formiquês? Então imagine alguém querer estabelecer uma linguagem com a formiga. Imagine alguém criar uma formiga. Alguém vai ter uma formiga como inseto de estimação. Talvez ele com o tempo ele aprenda ali a desenvolver uma linguagem, mas é difícil. Queridos, Deus fala conosco? Fala. Deus fala a nossa linguagem? Fala. É fácil entender Deus falando? Não é fácil. Não é fácil. E eu provo isso mostrando o apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, mostra um episódio onde Paulo, o apóstolo, que havia tido algumas experiências sobrenaturais com Jesus, ele se mostra com dificuldade de entender a linguagem de Jesus. Atos 16, versículo 6 diz: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. No primeiro momento, o apóstolo Paulo, ele estava querendo fazer a obra missionária em uma direção. E quando ele está indo naquela direção, ele percebe que Deus não quer que ele vá. Aí ele vai para outra direção. Quando ele vai para outra direção, ele percebe que Deus não quer que ele vá. O que ele faz? Ele vai para Troade, para uma região, um local chamado Troade. Ali ele fica. E ali ele espera entender o que Deus estava falando para ele. Porque ele queria tomar a direção do Senhor. Ele queria fazer a obra missionária na direção de Deus. Ele queria ir para o lugar que Deus haveria de determinar para ele. Aí ele tem uma visão. Ele tem uma visão à noite, e naquela visão, um jovem fala claramente: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus falou com Paulo. Mas eu quero mostrar para você que Deus vai falar comigo e você. Mas para cada vez que você quiser ouvir Deus falar com você, você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade de entender. Mas você vai entender. Porque Deus tem interesse de ser claro na sua comunicação conosco. Tá certo? Jesus quer que a gente entenda. Porque ouvir a sua voz, receber a sua direção,
é fundamental para Ele ser glorificado em nós e para nós sermos abençoados. Mas a dificuldade existe. Toda vez que eu vou preparar uma mensagem, é uma luta. É uma luta. Você pensa que foi fácil eu chegar aqui com esse tema? Porque quando a gente quer fazer nossa vontade, se eu quisesse pregar o que eu quero, eu simplesmente escolheria um tema e traria hoje. Mas quando eu terminei a pregação de domingo, eu já estava de Senhor, o que o Senhor quer que eu fale quarta-feira? E não é fácil. Não é fácil. Eu comparo a pregação com uma composição de uma música. Você ouve uma música muito linda. Aí você diz se gostou, se não gostou. E aquela música está prontinha. Só para o consumo. Mas você não tem ideia de como foi difícil para o compositor compor aquela música. Você não tem ideia. É igual pregação. Parece que é fácil chegar aqui, né? Pega um tema e fala, não. Só é fácil para quem não tem um temor de Deus. Quem não tem compromisso com Deus, prega qualquer coisa. Aí eu vou falar sobre isso. Mas eu quero falar aquilo que Deus colocou na minha vida para falar. Se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer seguir a orientação do Senhor na sua vida, você precisa descobrir qual a linguagem que Ele fala com você, de que maneira Ele fala com você. Não é a maneira que você cria, é a maneira que Deus já criou. Quando você se converteu, Deus já estabeleceu uma linguagem com você. Talvez você não percebeu. Compreende? Então, se você quer saber a linguagem de Jesus, você vai ter dificuldade. Mas você vai saber a vontade dele porque ele não nos deixa confundidos. Ele não nos deixa confundidos. Então nós aprendemos aqui que Deus tem uma linguagem conosco, particular. Segundo, há uma linguagem, a linguagem é difícil de entender, a linguagem entre nós e Deus, porque é um ser humano falando com um ser divino que você não vê, espiritual. É complicado, mas é possível. Ele fala. Terceiro ponto aqui. Para você entender a linguagem de Deus, algo é uma dica. Sabe o que é fundamental? O tempo. O tempo é fundamental. Assim como a gente quando a gente nasce, chega numa certa idade, a gente começa a aprender a linguagem falada. E você percebe que quanto mais o tempo passa, a gente vai desenvolvendo a linguagem. Por exemplo, se você for morar nos Estados Unidos, o primeiro momento vai ser horrível. Você vai estar num país onde a linguagem das pessoas não tem a ver com você. Você vai entender algumas palavras. Passa-se um mês, dificuldade. Passa-se 6 meses, dificuldade. Com um ano, você já está entendendo um pouquinho. Com 10 anos, você está bem melhor no inglês. Por que isso? Porque o tempo e a convivência vai melhorando a comunicação. Ou melhorando ou piorando. Tem pessoas que com a convivência pioram a comunicação. Mas tem pessoas que com a convivência com outra pessoa melhora a comunicação. A nossa convivência servindo a Jesus tende a melhorar a comunicação. Por exemplo, hoje eu compreendo mais a linguagem de Deus para mim do que antes.
Porque o tempo é fundamental. O quarto ponto para você entender a linguagem de Jesus na sua vida, este daqui é o principal. Este daqui é a dica. Foi aqui onde eu entendi a linguagem de Jesus comigo. Pastor, fala aí, pastor. Fala. Fala como Deus fala com você. Eu não vou falar, sabe por quê? Porque esta linguagem de Jesus comigo, ela é pessoal. E se eu ficar dizendo para você, possa ser que você queira que seja desse jeito e não vai acontecer e você vai se frustrar. E vai achar que eu estou mentindo. Cada um tem uma linguagem. Lógico, Jesus é a linguagem teológica, o Espírito Santo é a linguagem e a Bíblia. A palavra é a linguagem, né? Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a linguagem de Deus. Essa linguagem que eu estou falando é essa relação espiritual. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, linguagem. Lá em Romanos 8 diz, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Essa testificação, essa relação do Espírito de Deus conosco é uma linguagem. Então, o quarto ponto, e o que eu considero fundamental, é a observação. Para você entender a linguagem de Deus contigo, com você, você precisa observar. Você precisa estudar como vem acontecendo o seu relacionamento com Deus. Você precisa estudar Deus. Por exemplo, numa família, numa vida conjugal, com os filhos, você precisa saber como o outro funciona. Olha, se fulano está nervoso, eu não vou falar agora. Porque quando ele se acalma, ele pode me ouvir. Mas quando ele está nervoso, ele não ouve de jeito nenhum. Pronto. Assim como na nossa relação, a gente estuda. Entendeu? Você quando vai conversar com uma pessoa, você faz uma avaliação breve da pessoa. Imagine você convivendo com uma pessoa. Por isso que para você e eu, nós termos sucesso nos nossos relacionamentos, a gente precisa estudar o outro. Você precisa saber como o outro funciona. Linguagem vai além de palavras. É o olhar, é a expressão facial, é a maneira com que a pessoa recebe uma notícia. Compreende? Se nós observarmos, a partir de hoje, se você busca o Senhor em espírito e em verdade, a partir de hoje, observe como, quando e onde Deus fala com você. E digo mais, eu acredito que existe até horários que Deus fala com a gente. Analise até que horas Deus fala com você. Tem gente que Deus fala de manhã cedo. Tem gente que Deus fala à tarde. Tem gente que Deus fala na madrugada. Tem gente que Deus fala mais com ela quando ela está no culto. Entendeu? Tem pessoas que quando elas estão sozinhas, elas têm uma enorme dificuldade de entender Deus falar com ela. Mas quando ela vai para o culto, ela entende Deus. Por isso que a gente precisa entender. Observe.
E eu trouxe um exemplo aqui. Sabe o exemplo bíblico de uma pessoa que observou Deus? Eu tenho dois exemplos bíblicos. O primeiro são os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, eles entenderam que era Jesus, aquele homem que estava com eles, por causa de um detalhe. Os discípulos de Emaús, em Lucas 24, 31 a 32, diz: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? A gente aprende com os discípulos de Emaús, irmãos, que a linguagem de Jesus com eles era quando Jesus falava, o coração deles queimava. E outro detalhe que eles aprenderam, eles observavam Jesus. Eles estavam ali com Jesus, ressurreto, conversando, não percebeu. Mas quando Jesus vai jantar com eles e Jesus pega o pão, o jeito com que Jesus partiu o pão, eles entenderam que era Jesus. Sabe o que é isso? Observação. Aqueles discípulos estavam observando particularidade do mestre na relação com eles. Outro exemplo é João. João, o apóstolo, ele era uma pessoa muito sensível à sua relação com Cristo. Quando Jesus aparece na praia após a ressurreição, lá na Galileia, e lá começa a falar com os apóstolos que estavam no barco, ninguém sabia quem era aquele que estava lá na praia falando com eles. Mas quando João olha para a praia, o texto diz que aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, diz, é o Senhor. E quando Pedro descobre que é o Senhor, Pedro pula do barco e vai a nado ao encontro de Jesus. Observação. Você busca a Deus em espírito e em verdade? Você serve a Jesus? Você ama a verdade? Você busca a palavra? Busque a palavra também. Busque a palavra. Tá certo? Busque a palavra e busque em Deus. Diz, Senhor, qual é a maneira que o Senhor fala comigo? Qual é a maneira? Eu vou dar um exemplo. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa, de um pastor. Eu não ouvi desse pastor, eu ouvi de outra pessoa pregando, falando sobre esse pastor. Que tem um pastor, não sei se é no Brasil ou fora do Brasil, que ele, toda vez que a mão dele esquentava, ficava queimando, era porque Deus queria curar alguém através dele. Uma linguagem. Entendeu? Então, graças a Deus, até aqui, Deus tem me ensinado a maneira com que Ele fala comigo. Tem dado certo. Tem dado certo. Por exemplo, essa pregação aqui, o Senhor falou comigo para pregar. Para abençoar você. E compartilhe essa mensagem. Porque o que existe de pessoas, queridos, que não sabem ouvir a voz de Deus. Pessoas que ficam confusas. Pessoas que às vezes ficam procurando, até em pessoas mal intencionadas, uma revelação. Ao invés de você ficar por aí correndo atrás de revelação, aprenda a linguagem que Deus já estabeleceu com você. Eu acredito que nesta pandemia, uma das linguagens de Deus falar com você é através da live do pastor Alexandre. Então aproveite, porque eu estou aqui para falar da parte de Deus. Amém? Eu tenho sinceridade e verdade no coração. Eu não estou aqui para falar o que eu quero falar. Eu estou aqui para falar da parte de Deus para você. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenha um bom início de noite e que Jesus continue nos guardando, nos abençoando. Tá bom? Um abraço. Até domingo. Nas suas orações, ore por mim, que eu vou estar orando por vocês. Tchau, até domingo.
às 17 horas, em nome de Jesus. Um abraço.